Olá pessoal, eu sou o Carlos Nunes, você está aqui no Livros e E-Books e hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre a Rainha do Crime, Agatha Christie, em particular sobre os livros dela que tem como tema o Egito. Essa paisagem que apareceu aí, guardadas as devidas proporções da idade, né, era mais ou menos a paisagem que a Agatha Christie via da janela, da varanda do hotel Old Cataract, onde ela se hospedava todas as vezes que ia ao Egito. Eu tive a oportunidade em 2015 de me hospedar por 2 dias nesse hotel e dá para sentir um pouco dessa atmosfera do país, do Egito, do que levou ela a usar o Egito como tema para alguns de seus livros. O hotel, inclusive, tem aqui a suíte Agatha Christie, que eu não pude visitar, o funcionário informou que estava ocupada, não podia visitar, mas existe até hoje a suíte Agatha Christie lá no hotel para quem quiser ficar. E é uma fortuna, uma pequena fortuna ficar hospedado nela. Além disso, não só a Agatha, mas outras personalidades famosas também ficaram nesse hotel. Bom, a Agatha, ela viajava muito, e o marido dela, o segundo marido dela era arqueólogo, e ela viajou muito por vários países do Oriente, mas fora isso também foi algumas vezes ao Egito. E usou, né, como essas viagens que ela fazia para o Oriente sempre serviram de tema para muitos de seus livros. Temos aí o Morte na Mesopotâmia, Aventura em Bagdá, além de outros. Mas particularmente o Egito trouxe a ela muita inspiração para várias obras. Eu vou falar aqui de algumas delas. Não sei, aliás, não sei se tem mais alguma, tá? A mais famosa de todas é aqui, o Morte no Nilo, tá? Que é um romance do Hercule Poirot, publicado em 1937. É um dos livros considerados aí um dos melhores, ou pelo menos dos mais famosos da Agatha. E nesse livro nós temos aquela história clássica, né? Que ela temos aí uma jovem milionária que casou-se com o noivo da melhor amiga e está indo para o Egito em lua de mel. Só que a amiga resolve ir atrás e estragar, né, a lua de mel do casal. Só que nessa viagem tem muitas outras pessoas que de alguma forma ou de outra têm algum envolvimento ou têm algum motivo para desgostar da Lynette, né? E ela acaba sendo assassinada e todas as pessoas são suspeitas. Ele é mais ou menos o que acontece no Assassinato no Expresso do Oriente, só que dessa vez em um barco navegando pelo Rio Nilo. Então o Poirot vai confrontando todos os personagens, descobrindo a motivação de cada um, por que cada um tem o seu motivo para matar, para se livrar da Lynette, e, logicamente, juntando as pecinhas aí que estão lá desde o início, mas que ninguém vê, ninguém consegue encaixar todas essas pecinhas e descobrir o assassinato. E quando ele finalmente descobre, confronta todo mundo, aí a gente fica com aquela cara de, poxa, realmente, por que eu não vi isso? E é isso que mostra a genialidade da Agatha. Em mais esse livro aqui sensacional. Vai estar sendo filmado, vai ser lançado, se eu não me engano, ano que vem ou em 2020. Mas está dando continuidade aí a essa série do Kenneth Branagh, que foi iniciada agora com o Assassinato no Expresso do Oriente, que com certeza terá algumas modificações, mas promete que seja um filme bom. Já existe uma versão dele para cinema, se eu não sei de quando é, mas com elenco também estelar e muito bom. Vale a pena, para quem gostou do livro,
vale a pena também assistir o filme, depois, né? Depois que lê o livro, óbvio. Um outro livro da Agatha que se passa no Egito, esse eu não tenho, vou deixar aqui a capa, eu li digital, é o E no Final a Morte. Esse é um livro bem comum, né, da Dama do Crime. Por quê? É um livro policial, mas a história se passa no Antigo Egito. Bem diferente de todas as outras obras dela, né, que quase na totalidade são ambientadas no século XX. Para criar essa história bem fiel aos costumes da época, a Agatha pesquisou muito com um amigo da família, né, um amigo do marido dela, né, que eu já disse no início que era arqueólogo, é o Stephen Glanell, que na verdade foi ele que sugeriu a ela que escrevesse uma história policial passada no Antigo Egito. Esse amigo mostrou a Agatha algumas cartas descobertas em escavações em que um patriarca relatava aos seus filhos como deveria ser tratada suas posses e as pessoas da família depois do seu falecimento. E isso que ela usou como base para a história. E na autobiografia dela, ela conta que ela perturbou muito, que isso deve ter sido uma das piores decisões da vida dele, porque como não existe muita coisa sobre as pessoas comuns no Egito, sobre a vida das pessoas comuns no Egito, ela telefonava para ele quase que diariamente, fazendo perguntas triviais, né, sobre como eles comiam, o que comiam e como faziam isso ou aquilo dentro de casa, para poder ambientar fielmente aí a história que ela estava escrevendo. Nós temos aí um senhor muito rico, um mercador, que ele faz uma viagem e deixa aí os filhos para gerenciar os seus negócios, né, até ele voltar. Só que quando ele volta, ele ficou viúvo e ele volta trazendo mais uma concubina, né, uma nova esposa. E ele tem uma família muito numerosa, tem filhos, tem as esposas dos filhos, tem uma outra filha que retorna, que ficou viúva, ainda tem um filho adolescente cheio de idealismo, tem a mãe já idosa, quase cega, mas com a mente afiadíssima. Além disso, tem, né, os empregados, tem a governanta, tem um escriba e tem o administrador dos negócios. Ou seja, tem bastante personagem nessa história. Com o retorno desse chefe da família com a nova esposa dele, né, da Nofrete, não sei, começam a acontecer coisas estranhas. Ela não é bem vista, ela tem uma índole muito ruim, ela é uma pessoa egoísta e gosta de provocar intrigas, jogar as pessoas aí umas contra as outras e se vangloriando, né, da sua posição de esposa para desfazer do restante da família. A coisa piora quando acontece uma morte e a partir dela começam a acontecer várias outras. Todos têm essa desconfiança de que no início de que é alguma coisa sobrenatural, mas vão ficando aí com medo, com desconfiança. A desconfiança começa a rondar quem poderia ter sido, né? É alguém de dentro da família e esse medo vai tomando conta bastante de toda essa situação. É um livro bem diferente, que apesar de manter o mesmo estilo das outras histórias da Agatha, ela, por se passar nessa ambientação, fica bem diferente, né? Foi legal a Agatha ter arriscado nessa situação, né? Arriscado nessa obra. Não é um livro que está aí entre os meus preferidos, mas gostei bastante do tempo aí que eu passei acompanhando essa leitura. Tá? E para terminar, uma curiosidade sobre ele. Ela conta na autobiografia dela que esse foi um dos raros casos em que ela permitiu que alguém desse pitaco nos livros dela. Esse amigo que estava ajudando ela nessas pesquisas sobre o Egito, ele sugeriu esse final e ela comenta na autobiografia que ela deveria ter continuado fiel à sua ideia inicial, que a gente, logicamente, nunca vai saber qual era, a menos que seja descoberto aí um novo manuscrito, algo do tipo. O terceiro livro, ele é bem atípico da Agatha Christie.
Para quem ainda não sabe, ela não escrevia só contos e romances policiais, ela também era poetisa e dramaturga. E muitas das peças que ela escreveu foram baseadas nos seus próprios livros. Acho que a mais famosa, as duas mais famosas, né, a Testemunha de Acusação, que tem um filme famoso, mas acho que nenhuma supera a Ratoeira, que está em cartaz em Londres há 75 anos ininterruptamente. E esse aqui, Akhenaton, também é uma peça de teatro, mas é bem diferente, por dois motivos. Primeiro, ela não é policial, e segundo, ela se passa no Antigo Egito. O Akhenaton, ele foi um faraó bem diferente. Ele era amante da paz, ele desejava transformar o Egito de politeísta para monoteísta, abolir castigos físicos, transformar o Egito em um exemplo de paz, de harmonia entre os povos antigos. Logicamente, ele foi muito criticado por isso, ele não foi compreendido. Ele usou, né, de todo o seu poder, todo o seu poder financeiro para transformar para se perseguir esse sonho, instituiu a adoração ao disco solar, Atum, e proibiu, né, as representações dos outros deuses, e por causa disso ele caiu no descontentamento do povo, dos generais, dos poderosos, principalmente dos sacerdotes do Amon, que era o deus anterior, e que se viram de uma hora para outra sem a sua influência e o seu poder, né? Ele, inclusive, construiu uma nova cidade, uma nova capital para o Egito, se mudou para lá com sua esposa Nefertiti, e viviam ali nessa cidade uma vida paradisíaca, meio que alheios a tudo que acontecia no restante do país. Ele era tão obcecado com essa ideia dessa transformação social do Egito que ele não percebeu toda a agitação que estava acontecendo ao seu redor. Tá? Para quem quiser conhecer mais aí sobre a história do Akhenaton, tem um livro que eu já indiquei aqui em outros vídeos, que é muito bom, que é esse aqui, ó, O Egípcio, do finlandês Mika Waltari. O pano de fundo dele é justamente essas mudanças que o Akhenaton está instituindo no Egito. É um livro que vale muito a pena, ele não é muito conhecido, mas vale muito a pena para quem gosta dessa temática do Egito. Mas voltando aqui ao Akhenaton, essa peça, na verdade, ela nunca foi encenada, ela foi escrita em 1937, mas só em 1973 é que ela foi publicada no exterior. E aqui no Brasil, só agora, por essa edição aqui da LPM. Mesmo os fãs da Ágata quase não conhecem essa obra. É bem diferente, não é todo mundo que vai gostar, principalmente por não ser policial, né? Mas é uma leitura bem diferente e uma boa aquisição aí para a coleção, para entender um pouco mais sobre a obra da Ágata, principalmente fora dessa área, né, que é a escrita policial dela. E para terminar, eu vou falar de um conto que esse eu não li. Eu sei que ele tem aí nesse livro Poirot Investiga, se eu não me engano, que é o mais antigo de todos, é de 1923 e chama A Aventura da Tumba Egípcia. É um conto do Poirot em que me parece que ele investiga os assassinatos as mortes que estão ocorrendo e que estão sendo atribuídas àquelas maldições de tumba, né? Uma equipe lá descobriu uma tumba e começam a acontecer várias mortes ligadas a essa suposta maldição, e o Poirot vai lá investigar e descobre, logicamente, que não é nada disso, não passam de crimes comuns. Então é isso. Essas foram as dicas que eu conheço, né, dos romances, dos livros da Ágata que se passam, que tem como temática o Egito, e para quem gosta do tema e da escritora, juntar as duas coisas é tudo. E então ficam essas dicas aí de leituras da nossa rainha do crime. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dê o seu
dê a sua curtida, divulguem o canal para seus amigos e voltem sempre para novos papos aí com a gente sobre livros, tá bom? Tchau, tchau!